duas próximas aulas, a de hoje, que seria a aula 25, e a próxima aula de quinta, vão ser de consolidação. Talvez a gente talvez dê para cumprir, talvez ficar sempre com aquela perna na próxima aula, tá? Então hoje completa 50 horas aí de curso. A nova norma de consolidação é a IFRS 10, que ela veio a substituir a IAS 28 como resposta à crise da subprime, mas ela não veio a mudar como faz consolidação. Então, é um negócio que eu já comentei na primeira aula de investimento societário, ela aumenta o escopo de quem você tem que consolidar. Ela não altera como consolidar. Ela aumenta, sim, o escopo do que vai ser consolidado. Por isso que quando emitiu essa norma, o Brasil pôs algum R ali do lado do CPC. Tá? Basicamente, a gente vai falar de 4 assuntos, falar um pouco de uma introdução do que é o consolidado, qual o racional, tal. Vai ter algumas repetições em relação à regra de equivalência. A gente passa para procedimento básico, onde eu vou mostrar como que faz consolidação de subsidiária integral, algo simples, bem simples, para falar a verdade. E aí tem um exercício no Excel sobre esse tema, que eu posso corrigir na próxima aula, mas tem que fazer, tá? Eu acho que o da aula aqui no slide não cabe um exercício maior. Depois eu vou mostrar um ponto que já dá um grande degrau de dificuldade, que é como eu consolido uma empresa que eu não tenho 100% do capital. E é a mesma coisa, aqui é um exemplo simples, eu pus um exemplo mais complexo no Excel. Depois a gente passa para intercompany, ou seja, o saldo que uma empresa do grupo econômica está num polo do contrato e a outra está no polo oposto, que no direito fala que quando eu consolido, as partes se confundem. Então, a gente vai mostrar o intercompany. Dividendos a pagar, dividendos a receber, contas a pagar, contas a receber, receita e despesa financeira e assim por diante. E por último, a gente vai falar de lucro não realizado. Então, o lucro não realizado tem a ver com intercompany? Tem, mas ele só nasce junto. Para falar do lucro não realizado, a gente vai mostrar em Excel direto como faz. Então, basicamente, a ementa seria isso. Lucro não realizado, eu vou mostrar com e sem diferido, e a mesma coisa, tem um exemplo de cada em Excel. Então, eu vou estar passando 4. Vocês vão ver que o Excel que tem lá tem 4 abas diferentes. Quem realmente quer treinar, tá? Por experiência própria, imprime e faz na mão. Tá? O Excel leva um monte de erro de ficar fazendo muito padronizado. Falo como alguém que usa esses exemplos faz mais de 10 anos, tá, em sala. Eu entro nos grupos, então eu sei o que todo mundo erra. A maior parte dos erros são de querer fazer um negócio muito automático no Excel. São erros muito mais de Excel do que de conceito. Então, acho que na mão faz bem feito, no Excel fica corrido, tem sempre erro besta, sempre. Tá? Sempre. Se te formasse o grupo aqui, com certeza mais de 2, 3 grupos, se fosse grupo de 4 pessoas, iam ter os mesmos erros desse tipo. Tá? Então, eu recomendo, imprime e faz na mão, tá? Usando calculadora, e nem precisa de calculadora porque não tem conta difícil. Tá? Então, quando a gente vai começando aqui agora a falar em consolidação, a gente tem uma grande alteração do individual para o consolidado, bem como o consolidado pré-IFRS, que eu acho que é só alguns aqui que viveram consolidado pré-IFRS, e o pós-IFRS. A grande diferença está no conceito da entidade. O que é? É a entidade que reporta, é qual o limite da demonstração contábil, o que está dentro daquela demonstração contábil. Hoje a gente tem 2 entidades que a gente pode utilizar ou deve utilizar para fazer contabilidade. A gente tem a entidade jurídica, que é o CNPJ. Tá? Então, se eu tenho a entidade jurídica, se eu estou fazendo a demonstração que a gente chama de demonstração individual ou demonstração da controlada, tá?
Se a gente tiver 100% das ações de uma outra empresa, a gente vai reconhecer o investimento societário, 100% das ações da empresa XYZ. Por quê? Porque é essas ações que estão para a minha empresa, na minha PJ, eu só tenho as ações. Então, o primeiro tipo de balanço é esse. O segundo, que é o mais importante hoje em dia, ele usa o conceito de grupo econômico, ou seja, a controladora e todas as empresas que ela controla. Então, eu junto, eu concateno tanto a DF da controladora como todas as empresas que ela controla. Então, a gente ruma de um conceito jurídico para um conceito econômico de entidade, é tudo que está dentro da empresa. Tá? Aqui, então, aqui o que é importante? O Brasil exige as duas demonstrações, mas para fins legais é individual, diferente de diversos países no mundo que entendem que se você controla uma empresa, não faz sentido fazer DF individual. Aquela DF só serviria para enganar. Enganar é um termo pesado, eles usam misleading em inglês, tá? Mas não tem muita tradução. Então, hoje as FRS elas só pensam em consolidado. Quando vocês lerem uma norma em inglês ou CPC, lembra que ela foi escrita pensando que você faz débito e crédito na DF consolidada. Exemplo, goodwill na norma de combinação de negócios. Tá? Acho que um dos ativos mais importantes hoje nos balanços. A norma escreve que é um intangível, só que ele é um intangível quando eu consolido ou faço uma incorporação. Situações normais, não é. Tá? Então, o FRS ele entende que quando você faz consolidado, você cumpre de maneira mais adequada o objetivo das demonstrações financeiras, que é gerar informação útil, que seja, ou seja, que seja fidedigna e relevante aos atuais e potenciais provedores de capital, investidor e credor, na tomada de decisão econômica. Então, entende-se que o consolidado gera uma informação mais útil, que cumpre o objetivo das IFRS. Ela não deixa com que operações intercompany, operações de gaveta façam o resultado da empresa mudar. Tá? Senão eu consigo ficar fazendo a operação de uma empresa com a outra e melhorar o individual. Consigo. Faz sentido? Depende do motivo. No consolidado não tem como, porque eu elimino tudo isso. Tá? Então seria isso. Outro ponto importante. Se eu usar o verbo consolidar, efetivamente, eu só consolido balanço patrimonial e DRE. Onde eu faço a consolidação é basicamente nas contas que ensejam, né, que tem lançamento de débito e crédito. Então, eu só consolido o balanço e DRE. A DFC, a DMPL e a DVA eu apresento consolidada, mas eu preparo com base no balanço e na DRE já consolidadas. Então, se eu falo de consolidação, eu estou falando de balanço e DRE. DFC, DMPL, DVA eu apresento consolidada. Tá? Hoje a gente vê muito balanço, né, 4 colunas. As duas primeiras da controlada e as duas últimas do consolidado. Não existe nenhuma obrigação, nem na lei das SAs, nem em regra do CFC, muito menos em regra da CVM, que as primeiras duas colunas são controladas. O que eu sempre falei em aula e coincidentemente está cada vez mais rumando para isso. Se o consolidado é mais importante que o individual, inclusive na visão da administração, pode inverter. Coloca o consolidado na primeira e segunda coluna e a controlado individual na terceira e na quarta. Porque todo mundo existe um viés cognitivo que você olha da esquerda para a direita. O que está mais para a esquerda, você presta mais atenção. Então, várias empresas estão mudando. Tá? E, por fim, a última regra, assim, o pilar
mais importante aí quando a gente fala de consolidação, que é, eu sempre consolido 100%. Então, não há o que se falar de consolidação proporcional aqui. Se eu tiver 51% do capital total, se eu tiver 100% do capital total de uma empresa, eu consolido 100% dos ativos, passivos, receitas e despesas. Então, eu sempre consolido na base 100%. Sempre, tá? Aí vai falar, pô, mas o balanço não fecha, porque eu tenho 70%, eu estou consolidando 100%, fecha. Essa diferença dos 100 que você consolida para sua participação de 70 é uma rúbrica destacada do PL, que a gente vai ver mais para frente, que é a participação dos não controladores. Quer dizer, eu estou consolidando 100%, mas 30% desse bolo que eu consolidei é do não controlador. Isso é uma subconta do PL e uma abertura do lucro, balanço e DRE, respectivamente. Então, eu sempre consolido tudo. E o não controlador, ele é o que faz a diferença. Não controlador, participação de não controladores, ele é, entre aspas, acionista no consolidado. Então, ele fica dentro do PL e é uma abertura do lucro. Diferente do misto que se fazia até 2008, onde o não controlador ele não era nem um passivo e nem um PL, ele era um mezanino ali no meio. E na DRE ele ficava uma linha do lucro. Isso não existe, hoje ele é acionista. E última regrinha, principalmente para quem faz no Excel não errar, se eu fizer aquelas colunas de ajuste, eu só ajusto aonde tem débito e crédito. Conta totalizadora, ativo circulante, margem bruta, lucro, ativo total, tudo isso eu calculo direto no consolidado. Muitas vezes você poderia ter ajuste nessa conta, mas muitas vão dar erro e não encontra depois o problema. Então lembra, eu só consolido conta onde tem número, tá? E pensando em balanço, eu só consolido os ativos e passivos, eu não consolido o PL. O PL já está no meu balanço dentro do investimento. Então, o que eu estou fazendo no final é tirando o meu investimento e reconhecendo os ativos e passivos que ele representa. Então, nunca consolida PL, tá, pessoal? Não pode consolidar PL. Deu para entender até aqui, pessoal? Essa acho que é a única parte mais teórica aí. Podemos continuar, professor? Então, continuando. Aqui é um pouco do que eu já mostrei para equivalência, que é eu começo a consolidar quando eu obtenho controle. Se for uma empresa que eu mesmo constituí, é quando eu fiz o aporte. Se for uma empresa que eu comprei participação, o que o CPC 15 chama de data de aquisição, e a gente vai ver mais para frente. Falando nisso, se vocês perceberam ali na agenda, eu não vou falar nada de consolidação que tem a ver com combinação de negócios. Essa parte de consolidação que tem a ver com combinação de negócios, eu vou falar no final da aula de combinação de negócios, tá? Então, por enquanto, não tem. Paro de consolidar quando eu perder o controle, tá? Então, a única coisa de perder o controle que é chatinho é se eu perco o controle de uma empresa, o que eu faço? Eu paro, eu desconsolido. Se eu tiver o ORA, algum componente de outro resultado abrangente no meu consolidado, eu vou ter que realizar todas as contas. Todos os componentes do ORA que eu realizo pela DRE, eu, quando perco o controle, eu realizo pela DRE. Todos os elementos do ORA que não são recicláveis, que eu realizo contra lucros acumulados, eu realizo contra lucros acumulados no momento que eu perdi o controle. Tá? Aí a mesma coisa, política contábil igual, então eu não preciso
consolidar o balanço CNPJ. Eu harmonizo as políticas contábeis e depois eu consolido. E aquele negócio da moeda de apresentação, então eu tenho um balanço na Inglaterra, eu passo de libras para reais, depois consolido. E a defasagem de até 2 meses, que eu comentei, a FRS é 3, eu só vi um até hoje, acho que ninguém já usou mais que um. Tá, então aqui é um pouco igual ao que eu falei em equivalência, não tem muita novidade. Tá? Então agora vamos começar com consolidação, tentar mostrar de algum jeito diferente o racional. Para começar, a gente vai falar de controlada integral, é a consolidação mais simples possível, não tem nenhum ajuste adicional, mas é essencial para dar o pontapé inicial aí. Tá? Então a regra é bem tranquila, o investimento deve ser eliminado com outros ativos e passivos da controlada, isso é, o patrimônio. Tá? Então, falando de balanço, o investimento que eu tenho numa controlada integral é igual ao PL. Se eu não tiver goodwill, nem mais-valia, que é até onde a gente está. Por sua vez, o PL da investida é ativo menos passivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o meu investimento pelos ativos e passivos da empresa. Posso pensar do jeito racional, que é, eu estou apenas explodindo, eu estou apenas explorando o investimento naquilo que ele representa. Ou eu posso pensar naquele formato papel de trabalho de consolidação, onde eu coloco o balanço, que a gente vai ver aqui, da controladora, controlada e coluna de ajuste, chego no consolidado. Então, eu estou eliminando investimento e PL por aquela metodologia mais padronizada. A gente vai usar essa metodologia, mas eu não faço 2 colunas de ajuste, eu faço uma só, usa número positivo e negativo para saber se é débito ou crédito, tá, pessoal? Então, eu coloquei aqui um exemplo bem simples, tá? Essa parte é bem introdutória, tá, pessoal? Onde tem uma controlada, essa empresa aqui é a DF individual, tá? Então, esse lado é a DF individual, e essa empresa aqui tem 100% dessa aqui. Essa empresa que a gente vai usar de exemplo, ela tem 250 de ativo, 50 de passivo e PL de 200. Estou usando o número negativo para ficar mais fácil de ver a conta aqui, tá? Só por isso. Então, o PL é de 200. Se o PL é de 200, isso quer dizer que o investimento reconhecido lá no ativo é 200. 100% de 200, 200. Então, a DF individual vai ter só esses 200. Quando eu for consolidar, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esses 200 do meu balanço e trocar por 100% do ativo, que dá 250. E vou trocar, além desses 250, por 100% do passivo. 100% de 50, então eu estou pondo com sinal negativo. Então, fechou, porque 250 menos 50 dá os 200. É como, pessoal, se eu estivesse fazendo isso, é como se eu estivesse creditando 200, né, zerando essa conta de investimento, que está no meu ativo, né, um débito de 200, eu faço um crédito para zerar, debitando 250 aqui e creditando 50 aqui. No net, eu acabei fazendo um débito de 200. Então, o balanço naturalmente vai fechar. E vejam, eu não estou colocando PL, é ativo e passivo. Se eu colocar PL, eu dupliquei, porque PL é ativo menos passivo. É só ativo e passivo. Aí, pessoal, eu queria ver se deu para entender.
Tá? Então, talvez para quem já conhece a consolidação, tá? Ainda não é uma coisa tão difícil, mas é bom de começar por nível mais básico, para equalizar. Tá aqui, peguei um exemplo da JBS, terceiro T seria terceiro trimestre, o que a gente chama de TR. Eu acho que até falei de demonstração intermediária, né, com vocês. Então aqui, ó, eles têm os dois balanços individuais, sempre da data e o anual de um ano anterior. Então, lembrando, a norma de demonstração intermediária não fala para eu fazer 30/9 com 30/9 do ano anterior, é 30/9 com o último dia do ano anterior. Eles apresentam primeiro controlada, depois consolidado. E aí tem diversas contas, tá? É interessante ver que grande parte do ativo biológico está no circulante. E aí aqui, ó, que é o que interessa para a gente. O investimento está por 42 bi,8 no individual. Pós-consolidação passa para 71 milhões. E aí eu posso ver que todas as partes, todas as contas, exceto partes relacionadas, vão se elevar muito, porque eu estou consolidando caixa ou estoque ou qualquer outra conta de ativo de todas as controladas. A exemplo, um caixa que era de 3,4 agora é de 22,3. Contas a receber de 2,3 passou para 13 e assim por diante. O que é interessante notar? Quando a gente vai para o Goodwill, para o ágio, esse 9 bi, eles são de empresas que a JBS incorporou, na incorporação tradicional. Quando eu incorporo, o ágio sai da conta de investimento e vai para o intangível. Para as empresas não incorporadas, o ágio está aqui dentro. Quando eu consolido, o ágio é um ativo, então ele sai da conta de investimento e vai para a conta do ágio, ou intangível, se não for muito relevante, fica junto. Aí olha o que aconteceu, de 9 bi, que já é um valor alto, passou para 29 bi. Então, quer dizer, 30, arredondando, 30 bilhões de um ativo de 170 é ágio. 18% da empresa é mero ágio. E não para aí, o 29 é o segundo maior valor da JBS, só perde para o ativo imobilizado. Então, quer dizer, hoje a gente está vendo muitos balanços que só tem goodwill, basicamente. Tá? Fica aí por ad eterno até dar impairment. Então, a gente vê que aumentou todas. Pergunto, se eu consolidei, por que sobrou esse residual, pessoal? Parcialmente, Alexandre. Eu ainda acho que tem isso, mas acho que a principal não é isso. É um feeling meu, tá, Alexandre? Tenho certeza. Ah, então, de todo mundo que respondeu, o Alexandre foi o mais específico, que ele falou coligadas, tá? Não que os outros estejam errados. A Riamar falou investimentos não consolidados. Moacir falou outra coisa, tal, o Alexandre não, mas está certo o Alexandre, tá? Porque o que que ele escreveu? Ah, agora eu entendi, Alexandre. Nossa, eu li rápido, escrito tanto costume, eu li VJ e não JV. Tá, mas tá certo. Desculpa, quando eu li rápido eu entendi valor justo. Ó, investimento em controlada, joint venture e coligada, tá? Controlada eu consolido, JV, joint venture, empreendimento conjunto e coligada estão aqui. Eu, chute meu, eu acho que é joint venture, tá? A empresa que nem a JBS não gosta de ser minoritária, não gosta de ser não controladora. Mas não tenho certeza. O que eu sei é que são joint ventures e coligadas que continuam aqui. Por fim, o ativo aumenta. Isso não tem problema, é o PL que fica igual.
Tá? O ativo aumenta, o passivo aumenta e o PL fica o mesmo. Tá bom, pessoal? Então, não quer dizer que o ativo consolidado e o ativo individual são o mesmo. Não. O que acontece é o PL que fica o mesmo, tá? Esses valores, eles já são ativo menos passivo, eles já são o saldo líquido. Tá bom, pessoal? Deu para entender até aqui? Podemos continuar, pessoal? Alguma dúvida? Ou até outra conta aí no balanço, se tem dúvida, alguma coisa? Então, continuando, a gente falou de balanço, agora a gente passa para DRE. Tá? Então, passando para DRE, o racional é exatamente o mesmo. Na DRE eu tenho o REP, o resultado de equivalência patrimonial, que é a minha participação no lucro da controlada. Então, o lucro da controlada é a somatória das receitas e despesas. Tá? Então, é a mesma coisa. Independentemente da minha participação, algo que a gente vai ver com mais detalhes no próximo tema, daqui a pouco, daqui uns 5, 10 minutos, eu sempre consolido 100% das receitas e despesas. Lembrar, receita e despesa pode chamar custo, pode ser uma perda ou ganho, independente da sua função. Então, pensando que é uma empresa muito simples, é uma holding que o único ativo dela é o investimento nessa controlada, então no resultado eu só tenho REP, porque eu não tenho nem tributação nem diferido disso, é uma diferença permanente. A empresa teve receita de 100, despesa de 20, então logo um lucro de 80, 100 menos 20. Reconheço um REP de quanto? 100% de 80, que dá 80. Quando eu for consolidar, o que eu faço? Eu falo tchau, REP, apago o REP e reconheço R$ 100 de receita, ó, 100% da receita, menos os 20, 100% da despesa. Então, no consolidado, não vai mais aparecer o REP, sim receita e despesa. 100 menos 20 dá os próprios 80. Então, eu só fiz uma abertura. Então, eu sempre elimino o REP com as contas que compõem o REP, nunca faço nas contas totalizadoras. Algum ponto aqui, pessoal? Então, peguei aqui de novo o balanço da JBS, tá? E aí a mesma coisa, eu tenho a DRE, né, as duas primeiras colunas controlada, DF individual, as duas últimas consolidado. A equivalência que era de 4 bi em 2020 passou para 40 milhões, porque continuou a equivalência de coligada e joint venture. E de 2019, que era 5,2, passou para 26. Tá? Então, a mesma lógica, só sobrou o que não é de controlada. A gente ainda vai mostrar essa questão de não ter controlador, pessoal, mas o que eu tentei demonstrar aqui é essa linha, o lucro atribuível aos controladores, ou seja, a JBS. Ficou exatamente o mesmo, ó, 578.953, 578.953. 3632, 3632, a gente vai falar dessa parte quando a gente estiver falando de não controlador, tá? Por enquanto ainda não. Então vocês veem que é exatamente a mesma coisa, todas as contas aumentam de valor, tanto receitas quanto despesas, no final do dia o lucro é exatamente o mesmo. Tá? Então, pessoal, antes da gente passar para um exemplo agora de consolidação, eu queria ver se tem alguma dúvida aí, pessoal. Tá, então, vou passar por um exemplo bem simples, tá? Esse exemplo ele é muito mais de conceito, mas eu queria que vocês fizessem o exemplo que eu pus no Excel, tá? Na época foi bem difícil como pensar um exemplo mais complexo de consolidação de controlada integral
sem usar intercompany, sem usar lucro não realizado, sem ter ágio, sem ter nada. Aí eu acho que eu consegui pensar um lá, bom, isso há anos, tá, atrás. Então, é bom sempre fazer, tá? O exercício A, eu acho que é o nome, ou 1 ou A, o primeiro. E aí a gente corrige os dois na aula que vem, tá? Todos que a gente fizer, a gente corrige. Não vai dar tempo para ficar fazendo detalhado, mas corrigir dá. Então, aqui eu estou mostrando um balanço de alfa e beta. Alfa tem 100% de beta, então esse investimento de 300 reflete esse PL de 300. E aí eu coloquei mais algumas contas e o PL eu deixei fechado, tá? Eu explico as contas, fica sempre a do controlador, eu fiz por questão de espaço. Eu vou resolver primeiro o balanço, depois a DRE, como se fosse balanço do começo do ano, DRE do ano. Então, aqui, o que eu posso pensar? Que eu vou estar... Só pegar a caneta. Que eu vou estar trocando esse 300 por tudo isso. Então, eu vou estar trocando esse 300 por 400 de ativo. E também por esse 100. Então, eu vou estar, ao mesmo tempo, adicionando 400 de ativo e, simultaneamente, deduzindo 100 de passivo. 400 menos 100 dá os próprios 300. Então, eu estou trocando um ativo de 300 por 400 de ativo e um passivo de 100. Ou, pensando na célula de ajuste, eu estou cancelando investimento contra PL. Na prática, eu não elimino o PL direto, eu elimino as rúbricas do PL, capital social, reserva de lucro, reserva de capital, lucros acumulados e ajuste de avaliação patrimonial. Então, ou eu estou eliminando investimento contra PL, ou eu posso, no jeito mais de pensar do que fazer, que eu estou trocando o meu investimento por 400 de ativo e 100 de passivo. E aí eu vou mostrar a resolução e já volto para a DRE. Ela colocou o link de novo, aí se alguém precisar. Tá. Então, olha o que eu estou fazendo. Eu estou eliminando 300 do investimento contra PL e somando linha a linha. Se eu tivesse várias contas de PL, em vez do 300 estar aqui, eu já lançaria nas respectivas contas, tá? Então, eu venho aqui, tenho caixa 25 com 100, 125. Estoque 75 com 50, 125. Investimento eu zero. Imobilizado 200 com 250, 450. Ativo total é uma conta totalizadora, então eu não consolido, eu já calculo direto no consolidado. Então, se eu somar aqui 150, 150 com 450, desculpa, 250 com 450, 700. Então, ativo total, se eu fosse pensar no Excel, eu coloco a fórmula aqui direto. Fornecedor, 5 com 100, 105. E o PL? Eu estou eliminando o PL de beta, mesmo se tivesse diversas contas, e reconhecendo o PL. Tá? E aí, aqui eu acabei marcando a conta errada, tá? Esse 600 deveria estar aqui em cima, tá? Esse vermelhinho deveria estar aqui em cima, onde eu mostro que os dois PLs são iguais. O que tem que ser igual é PL, e não passivo mais PL. Tá? Então, vou passar para a DRE, depois a gente vê se tem alguma dúvida, tá, pessoal? Ops. E DRE, o que representa esse 100? Representa uma receita de 30 e um custo de 20, ou seja, o lucro. Esses números são arbitrados, tá? Então, quando eu for consolidar, o que eu faço? 10, tá? Eu elimino e eu troco 30 por 20, tá? Então, o que acontece? Eu vou tirar esses 10 e vou reconhecer 30 com 20 no lugar desses 10. Então, no meu consolidado, eu vou eliminar esse 10 e vai ficar um REP de 0.
Ou eu posso pensar que eu vou trocar 10 por 30 menos 20. Tá? Dá exatamente na mesma. Então, eu queria ver, pessoal, se vocês têm alguma dúvida. Deu para entender, pessoal, aqui? Tá. Então, de novo, tenta fazer o exercício, tá? Não é vendo um exemplo desse que consegue fazer um na prática, tá? Então, tenta sem olhar na resposta, de preferência na mão. Tá? Vê que eu não consolido o lucro. Então, pessoal, a gente pode seguir agora quando não tem 100%? Tá falando no mudo, pessoal. Pessoal, vocês escutaram a explicação daqui da DRE ou estava no mudo? Escutamos. Ah, tá, desculpa. É, tá. Então, continuando, então agora é controlada não, integral não existe esse termo, tá? Em inglês tem, mas em português eu nunca ouvi falar, mas acho que já fala tudo por si só. Então, eu vou mostrar agora a consolidação quando não tem 100%. Isso é muito importante para entender o que é a PPA, tá? Esse não controlador, via de regra, surge na PPA para entender o porquê daquela fórmula que tem no CPC 15. Então, agora eu não tenho 100% da empresa, mas, todavia, eu continuo pensando em balanço e em consolidando 100% de ativos e passivos. Então, independentemente da minha participação jurídica, participação efetiva na empresa, eu consolido com base no critério econômico, onde eu tenho controle sobre 100% da empresa. Então, embora eu tenha 70, 20, 60, 90% de uma empresa, eu consolido 100%. Aí vai surgir necessariamente um problema. Se a gente pensar numa empresa muito simples, a empresa tem R$ 40 de ativo, eu tenho 75% dessa empresa que não tem passivo. Eu vou ter um investimento de 30, 75% de 40, 30. Se eu for consolidar 100%, olha onde cai o problema. Eu vou reconhecer um ativo de 40 e vou baixar um ativo de 30. Eu vou abaixar o meu investimento, que é 75% de 40, que é 30, e reconhecer em contrapartida um ativo de 40. Tudo bem, eu controlo 100% de um ativo que vale 40. Então, eu reconheço 40. A diferença para o meu investimento é a participação dos não controladores, daqueles que não controlam, nos 10. Então, eu vou reconhecer um crédito no meu patrimônio de 10. Então, eu vou como se fosse baixar o meu ativo de 30, reconhecer um ativo de 40 e reconhecer 10 no PL, a diferença no PL. Então, no PL vai ter um não controlador que ele fala, ó, de tudo isso, 10 é do não controlador. Então, eu sempre reconheço cheio e a diferença fica no não controlador, tá? Que é o que a gente pode falar em português de PNC, participação não controladora, mas esse nome acaba dando problema. Eu uso ele em aula, mas ele lembra passivo não circulante. E o que a gente escuta muito no mercado
principalmente nas Big Fours, é o NCI, Non-Controlling Interest, tá? Então é muito comum essa gíria, tá? Essa expressão, desculpa, tá? Tudo que a gente não vai mostrar agora, ficar para frente, mas tudo que a gente falar vale para as mais-valias, tá? Então, eu comprei uma empresa, tenho uma mais-valia de 40, comprei 75%, vou reconhecer só 75 de mais-valia. Quando eu consolidar, eu vou ter que fazer o gross up para 100%. Mas vamos deixar mais para frente, essa é a parte que eu acho mais difícil de consolidação, tá? Quando eu tenho mais-valia de controlada não integral. Tá. E aí eu vou fazer exatamente o mesmo exemplo que eu fiz antes, depois eu mostro no PL como tudo isso fica. Então, é aquela mesma empresa que tem 250 de ativos, 50 de passivo, PL de 200. Só que agora eu não mais tenho 100%, agora eu tenho 3/4, 75%. Então, meu investimento é 75% de 200, que dá 150. Tá? Lembrando, vamos fingir que não tem mais nada essa empresa, é uma holding. Quando eu for consolidar, ó, eu consolido 100% do ativo, 250. Eu consolido 100% dos passivos, 50. Então, se eu olhar aqui, se eu olhar por aqui, não fechou. 250 menos 50 dá 200. Meu investimento é de 150, então não fechou. O que eu faço? Eu reconheço uma participação dos não controladores de 25% do 200. Então, eu, controlador, tenho 75%, os não controladores têm 25%. Tá? Então, isso é uma conta destacada no PL que a gente vai mostrar. E aí, agora fechou. Então, agora, se eu pegar tudo, fechou, porque 250 menos 50, 200. 200 menos 50, 150. Então, eu sempre reconheço ativo e passivo 100%, e eu falo, ó, desse ativo que eu reconheço 100%, X% são dos não controladores, são de acionistas que não são da controladora, são acionistas externos ao grupo econômico. Tá? Então, deu para entender até aqui, agora eu queria mostrar onde fica essa conta de não controlador. Então, quando eu falo dessa conta do não controlador, pessoal, olha como que é o PL consolidado sem número, tá? A gente vai ver com o número da JBS, mas eu basicamente no consolidado eu sempre tenho as mesmas contas do controlador, com os mesmos saldos. Então, quando eu falo da demonstração do controlador, ela termina aqui, ó, PL atribuível ao controlador, no X, ela termina aqui. O X é a somatória do A, B, C e D. Quando eu consolido, esse primeiro bloquinho do PL, ele aparece tanto no individual quanto no consolidado. Eu não posso aumentar saldo do capital social no consolidado, eu não posso criar reserva de lucro no consolidado. Tá? Faltou lucros acumulados aqui, tá olhando melhor agora. Tá? Então, te finge que é final de ano que já tirou. Totalizo quanto é do controlador. Aí o não controlador, pessoal, aqui que é um ponto também importante, ele já entra no saldo líquido. Então, eu não abro diversas contas do não controlador, eu já coloco num saldo líquido, tá, pessoal? Então, o não controlador já entra numa linha só, tá? Isso faz bastante diferença para entender o racional. Então, ele já entra numa linha e eu chego no meu PL consolidado. O PL que bate com o individual é esse xizinho, não esse, tá? É o atribuível ao controlador que bate, tá bom? Então, pessoal, queria ver se deu para entender até aqui.
tirar esse rabisco, a gente passa para a DRE. Então, pensando na DRE, o racional se mantém com algumas pequenas adaptações, tá? Então, é interessante que eu vou consolidar 100% das receitas e despesas, incluindo 100% da realização das mais-valias, que a gente vai falar no final do curso. Então, quando eu olho, vamos pensar aqui, pessoal, para entender esse exemplo, pensa que é uma holding, senão confunde um pouco. Então, é uma holding, a única conta que ela tem no resultado é o REP. E o REP, por sua vez, é igualzinho que a gente mostrou alguns slides para trás, onde tem uma receita de 100, despesa de 20, chega num lucro de 80. 75% de 80 dá 60. Então, a demonstração individual dessa controladora tem uma única linha, resultado de equivalência patrimonial de 60 positivo. Quando eu for consolidar, ó, se eu seguir a seta em verde, eu vou reconhecer 100% da receita. E seguindo a linha em vermelho, eu vou reconhecer 100% da despesa. Então, eu chego num conceito do lucro do grupo econômico. Eu falo, o grupo econômico, independente de acionista controlador ou não controlador, é 80. Esse é o lucro do grupo econômico. Esse lucro de 80, ele tem uma parcela que é atribuível ao controlador e uma outra parcela que é atribuível ao não controlador. O que é igual individual é a parcela atribuível ao controlador. Então, o que é o melhor jeito de fazer para ter certeza que está certo? Em vez de colocar atribuível ao controlador igual a esse, faz o inverso. Calcula o atribuível ao não controlador e, por diferença, calcula o atribuível ao controlador. Então, você calcula o PNC, por diferença, chega no controlador. Assim, você faz uma prova real. Tá? E como o cálculo do não controlador? É a participação dele no lucro, por enquanto que não tem mais-valia. Então, se eu tenho 75, o não controlador tem o restante, os 25. 25% de 80, 60. Então, de um lucro consolidado de 80, 20 é do PNC. Logo, a diferença, os outros 60, são do controlador. Que, por consequência, o exercício fechou, porque esse 60 é igual a esse. Tá. Esse 60 eu reclassifico para lucros acumulados lá no PL. Esses 20 eu faço uma movimentação positiva na coluninha, né, na linha do não controlador. Tá bom, pessoal? Então deu para entender aqui, para eu mostrar da JBS e depois um exemplo? Então eu peguei da JBS, eu peguei dois extratos, tá, pessoal? Que eu acho que fazem mais sentido do que o todo. Eu peguei da seta vermelha para cima, eu peguei o PL, e aqui embaixo as últimas linhas da DRE, só o lucro da DRE. Então, se a gente olha o PL, a gente vê que as contas atribuíveis ao controlador são exatamente as mesmas no consolidado, né, no individual e no consolidado. São todos saldos iguais, tá? Isso aqui me incomoda um pouco, reserva negativa, tá? Eu acho que o que está fazendo ser negativo é transação de capital ou ações de tesouraria. Eu acho que deveria estar aqui dentro, tá? Talvez em outro lugar. Isso não é muito problema. Aí eu chego no PL atribuível ao controlador. Se todas as contas acima são as mesmas, o PL atribuível ao controlador é o mesmo.
Vou para o meu consolidado. Então, no consolidado, eu tenho o não controlador, que é 3 bi,5 em 2020 e 2,8 em 19. Quando eu somo o atribuível ao controlador com o atribuível ao não controlador, eu chego no patrimônio consolidado. Então, o consolidado é a soma do atribuível ao controlador com o atribuível ao PNC. Esse é o consolidado, é a soma dos dois, tá? E no lucro é a mesma coisa. Aqui é o lucro do controlador. Então, esses valores das duas primeiras colunas são do controlador. Aqui não. Aqui eu já tenho o lucro do grupo econômico, lucro consolidado. Esses lucros consolidados que eu vou ter que falar, quanto desse lucro consolidado é atribuível ao controlador e quanto é atribuível ao não controlador. A parcela atribuível ao controlador bate com o PL do individual. Então, é esse valor que tem que bater. O de baixo é o quanto tem de ativos e passivos que não são pertencentes à JBS, sim, juridicamente, entre aspas, aí, né, para fim de equivalência aos não controladores. Tá bom? Então, lembrar, esse lucro é o que eu reclassifico para cá. Esse eu reclassifico para cá porque é uma conta única. Pergunto, pessoal. JBS é uma SA, está sujeita, né, aos ditames das leis das sociedades anônimas. E lá tem uma coisa que fala assim: todo lucro deve ser destinado ao final do exercício social, seja como de distribuição, seja constituição de reserva, seja aumento de capital. Por que tem lucro acumulado aqui, pessoal? Boa, Riamar. Boa, Jamerson. É setembro, tá? Em tese, é só o lucro do final do ano. Tá? E a gente só em dezembro faz essa movimentação para zerar lucro acumulado porque tem um artigo na lei das SAs que fala que você já contabiliza a destinação dos lucros propostas pela administração partindo de um cenário que vai ser aprovado, tá? Senão nem poderia, seria um evento subsequente, mas esse artigo da lei das SAs obriga, tá bom? Então, pessoal, alguma dúvida até aqui para entrar num exemplo mesmo? Sim, sim, Ramar. O 5282 que está aqui embaixo, peraí. Esse valor é o quanto de ativo e passivo tem de diferença no saldo líquido entre a participação da JBS e o 100%. Tá? Então, eu estou consolidando, sei lá, 1 bilhão de ativo líquido. A JBS tem 950 milhões. 52 não é de posse delas, tá? É a diferença do MEP para do MEP de todas as empresas que eles controlam para a somatória dos PLs daquelas empresas. Então, se eu pegar uma por uma e somar o PL de todas e o MEP de todas, a diferença vai dar os 52. Tá? Deu para entender, Riamai? Mas exatamente, você entende sua pergunta, é isso mesmo. Então, vindo para um exemplo, então, exemplo simples de novo, tá? Tá? Então, o que acontece aqui? O investimento agora é 75% do PL, tá? E não do passivo mais PL.
Então, 75% de 400 dá 300. Lembrando, vamos fazer balanço e depois da RE. Então, quer dizer, eu tenho 75% desse PL, mas eu vou consolidar 430 de ativo menos 30 de passivo, 400. Então, eu vou consolidar 400 e um investimento de 300. Então, quer dizer, R$ 100 desse ativo líquido que eu vou consolidar é do não controlador, que é a sua dúvida que você perguntou, Riamar. E o que eu falei, em outro jeito de ver isso, o não controlador vai ser a diferença do 300 para o 400. Então, quando eu for consolidar, pessoal, eu elimino esse 300 contra todo esse PL. Então, eu tiro aqui 75%, tiro aqui 100% e ficou meio capenga. Por quê? Porque eu tenho que voltar ao não controlador. Quer dizer, eu falar desses 400, 75% é de alfa. Os outros 25% são de outros acionistas. 25% de 400 dá 100, tá? Então, o não controlador vale 100 e agora fecha, ó. Menos 400 com 100, 300. Menos 300, menos 300. É estranho ser menos com menos? É. Mas lembrar, o menos no ativo é um crédito, o menos no passivo é um débito. Então, dá débito e crédito não fica capenga, tá? Lembra disso. Quando eu falo menos no ativo é crédito, menos no passivo é débito. Tá bom? E então, só para finalizar, eu somei linha a linha, tá aqui normal, tá? Fui somando, ó, 25 com 130. Lembrar, totalizo aqui direto, tá? Eu jogo um soma para cima. Totalizo aqui direto. Capital social, exatamente o mesmo dos dois lados. Somo não controlador, né? Quando eu somo o controlador com não controlador, eu chego no PL em azul, no PL consolidado, esse em azul. Esse é o consolidado, tá? Depois, somo PL consolidado com passivo consolidado e chego na última linha que fecha com ativo. Tá? E aí agora eu vou fazer a DRE e a gente vê se tem alguma dúvida. Tá? Na DRE, pessoal, racional é muito semelhante. O que representa esse REP, esse resultado de equivalência patrimonial? 75% do 40. 75% de 40 dá 30. Quando eu for consolidar, eu vou falar, esse 30 eu troco por 40. 80 menos 30, 50. 50 menos 10, 40. Então, de novo, deu um problema, porque eu estou tirando da minha DRE 30 e colocando no meu consolidado 40. Essa diferença entre o 40 que eu estou adicionando na minha DRE para o 30 que eu estou tirando é o quanto do lucro consolidado que é atribuível ao PNC, ou seja, desse valor do consolidado, um tanto é do PNC. Tá bom? Então, quando eu venho aqui, ó, pessoal, eu tiro os 30, tá? E aí eu somo linha a linha. 60 de receita líquida, com 80, 140. 14 com 30, 44. 10 com 10, 20. Tiro 30, chego num lucro consolidado de 76. Desses 76, eu calculo do não controlador, que é 10. Por que é 10? Porque é 25%, ou seja, a participação em beta que não é detida por alfa, 25%, vezes 40, dá 10. 76 menos 10, 66. Aí eu fiz a prova real que o balanço está fechando, 66 com 66. Tá? Esse é o valor que vai aumentar o não controlador no final do ano. Balanço começo, quando chegar no balanço do final do ano, esse 10 vai aumentar aqui. E esse 66 vai para a conta de lucros acumulados dentro do PL atribuível ao
controlador. Então, pessoal, deu para entender aqui? Então, esse é bem importante fazer o exemplo que eu deixei, tá? Porque isso aqui é um pouco simples demais para caber no slide, tá? Não é bem vida real, só tem duas empresas. Uma empresa na prática tem mais de uma controlada. Então, tenta fazer que a gente vai corrigir no começo da aula que vem, tá? Então é bem importante fazer para conseguir acompanhar a aula que vem e para conseguir continuar acompanhando o curso. Tá? Fica difícil se não tentar, tá? Começar a se perder mais para frente. Tá? E aí, pessoal, já que tem um tempinho, eu vou mostrar. Não deixa de ser isso. Só que talvez eu inverteria, tá, Gabriela? Porque essa conta que você fez dá -10 e não +10, tá? Mas é questão do como mostrar só. Ou tiraria o menos, ali do final da primeira frase. Mas é isso. Tá? Só que lembrar que pode ter N empresas, tá? Mas o racional tendo N empresas é exatamente o mesmo. Aliás, vamos fazer assim, pessoal. Como esse tema tem a ver com lucro não realizado, vamos terminar por agora, um pouquinho antes hoje. Eventualmente, a próxima aula passa uns 10 minutinhos, tá? E a gente explica isso com lucro não realizado para não ficar muito solto. Mas é o que eu pediria, faz o exercício primeiro e o segundo. Na aula que vem eu corrijo o primeiro e o segundo exercício. Vocês têm resposta, mas eu queria explicar. Aí a gente mostra aqui, depois a gente fala de lucro não realizado, vocês fazem 2 exercícios para casa. Dependendo do tempo da aula que vem, a gente consegue começar ou não combinação de negócios. Pode ser, pessoal? Mas tenta fazer o exercício, tá? Uns meia horinha cada um, tá? Senão é um pouco difícil para acompanhar depois, tá? Então seria isso, pessoal. Obrigado aí por hoje. E qualquer dúvida pode escrever lá no grupo ou me mandar e-mail, não tem problema. Obrigado aí, pessoal. Obrigado.